Boa tarde a todos, bem-vindos ao GreenTech América Latina, a nossa série de entrevistas. Hoje temos um convidado especial, o Bruno, do escritório Mosimann Horn, de advocacia, de Florianópolis. O Bruno veio falar um pouco com a gente, entre outras coisas, de um tema novo que eles estão abordando, uma tese de ESG com tecnologia, mas eu começo pedindo ao Bruno que fale em uma palavra sobre a atuação dele no Mosimann Horn. Bruno, bem-vindo. Já põe um pouquinho de saia justa aí para começar. Tiago, muito obrigado pelo convite. Já parabenizo pela iniciativa, vocês todos da GreenTech América Latina. É um evento mais do que fundamental para a discussão do ESG atualmente. No escritório, no Mosimann Horn Advogados, nós temos uma atuação consolidada em ESG. A palavra que pode nos resumir hoje com a atuação de ESG é pluralidade, a visão plural. Porque você, para uma análise de conformidade em ESG, em dimensão ambiental, social e governança, você precisa ter uma visão ampliada, uma visão sistêmica, principalmente do profissional da área jurídica, na visão da regulação. E com um time de advogados, como a Mosimann Horn, em direito ambiental, direito público, direito empresarial, societário, direito tributário, direito consumidor, todas essas matérias jurídicas que incidem numa gestão ESG, você precisa necessariamente ser um profissional com uma visão plural. Muito legal. Bruno, a gente estava conversando e você contou um pouco sobre essa tese, né, de ESG mais T. De onde vem isso? Por quê? Quem criou? Foi você? Foi o escritório? Como é que funciona? De onde apareceu a coisa? Então, Tiago, a gente na equipe do ESG e também outros advogados do escritório, uma atuação conjunta, pensamos em lançar um guia dos principais pontos da matéria e da pauta ESG, mas com acréscimo da letra T, de tecnologia e inovação. A inspiração foi no entendimento de que a pauta ESG necessita de instrumentos para, de fato, mensurar e dimensionar como, de fato, as dimensões ambiental, social e de governança devem ser desenvolvidas nas empresas, e é preciso muita tecnologia, muito desenvolvimento de soluções tecnológicas nesse sentido. Nós nos inspiramos no último Fórum Econômico Mundial, ocorrido em janeiro deste ano, em que, entre os riscos mais incertos e hoje mais prioritários para a sociedade e mercado financeiro, dentre eles está o risco tecnológico, o risco ambiental, o risco socioambiental e o risco climático. Então, é mais do que necessário unir essas duas vertentes, a tecnologia com a pauta ESG. E no escritório viemos essa ideia de lançar em parceria aqui com a CAT, Associação Catarinense de Tecnologia, esse guia ESG mais T, para trazer os principais pontos dessa união, desse engajamento. A gente vai disponibilizar também para o público que está nos assistindo o guia, né, que o Bruno acabou de comentar, que foi lançado na CAT esse mês. Mais uma outra pergunta, Bruno, é o seguinte: o que é esse termo do cisne verde, né? Acho que no mercado financeiro o pessoal conhece bastante a história do cisne, ligado a um autor famoso aí, que fala mais sobre a questão de volatilidade. Por que cisne verde? O que vocês têm visto nesse campo? Boa pergunta, Tiago. O Green Swan, o cisne verde, é um termo que está se falando muito a respeito, principalmente na avaliação de riscos financeiros, né, no mercado financeiro. Esse termo ele veio a ser mais trazido à tona pelo relatório de 2020 do BIS, o Bank for International Settlements, da Suíça. Nesse relatório, o banco trouxe essa ideia de a integração do risco financeiro com risco social, risco ambiental e risco climático, como medida para diminuir a incerteza desse cisne verde. Assim como ocorreu com a crise econômica em 2008, com o cisne negro, a matéria socioambiental e climática traz consequências ainda incertas que a avaliação econômica tradicional ainda não consegue deduzir ou dimensionar de modo seguro.
Então, por isso esse termo do cisne verde, então, um risco incerto que a tecnologia, né, no nosso caso, nosso tema, tem muito a trazer novas perspectivas e instrumentalizar esse risco, para que deixe de ser um cisne verde e seja uma oportunidade segura. Muito interessante, eu acho que esse cisne verde realmente a gente observa, né? Aí vem notícia do fogo lá na Europa, na questão de marés e em diversas áreas. Que oportunidades vocês têm visto mais ligadas ao ambiente regulatório para o campo, né, das novas tecnologias, das startups? Então, Tiago, boa pergunta. No campo de regulação, no Brasil principalmente, o setor de tecnologia tem que ficar atento, principalmente para as resoluções que o Banco Central veio trazer em 2021, que entrarão em vigor em 2022, que tratam, primeiro, do risco socioambiental, agora climático, nas instituições financeiras, ou seja, o mercado está aprimorando a exigência de uma política de gerenciamento desses riscos nos produtos e serviços financeiros, ou seja, um contexto para as fintechs muito positivo, então, para desenvolvimento de tecnologias para essa gestão. De outro modo, outro campo regulatório, a nova lei de licitações públicas, agora publicada este ano, em 2021, aqui no Brasil, traz também disposições expressas para critérios de sustentabilidade na remuneração dos contratos públicos. Outro campo interessante de desenvolvimento de tecnologias para que esses critérios de sustentabilidade sejam de fato regulamentados e dimensionados e aplicados nos contratos públicos. E, recentemente, o BNDES lançou um programa de crédito na casa de R$1 bilhão para financiar projetos em ESG. Outra oportunidade também para o setor de tecnologia trazer o seu engajamento de disrupção e de avanços tecnológicos para que essa pauta ESG saia do papel e se torne, de fato, uma gestão efetiva. Muito interessante, acho que esses exemplos que você comentou são temas que, bom, estão acontecendo e tem tudo a ver com o que a gente olha no evento, né, que são novas tecnologias, com potencial de crescimento, e parece que às vezes não vem só do campo da tecnologia, né, então a coisa está um pouco também no ambiente legal e em outras instituições que vão, né, para a parte de financiamento, a própria população. Que áreas você tem trabalhado, que áreas vocês têm mais ligação com projetos, né, ligados ao ESG mais T, aí, para o pessoal conhecer um pouco mais? Então, Tiago, no escritório Masmon Horne, a atuação em conformidade de proteção de dados, por exemplo, em LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que já está em vigor desde esse mês de agosto, já há uma atuação consolidada uma equipe de advogados para a consultoria em LGPD, que também está estendendo a observação nos impactos ESG. Outra vertente de atuação do escritório, estamos desenvolvendo uma assessoria para reanálise de sistemas internos de avaliação de risco socioambiental em cooperativas de crédito aqui em Santa Catarina, essa intenção de engajar a tecnologia, novos meios, para deixar de ser a pauta ESG virar algo concreto e afastar medidas de fake, medidas do greenwashing, que é não necessário nesse momento. Muito bom, a gente vê isso é um problema e tem bastante conversa sobre o tema, ações iniciando, eu acho que é uma pauta que é muito interessante. E como que vocês trabalham, né, no Masmon Horne, qual o papel de vocês no sentido de ajudar a fazer com que haja descarbonização? Vocês têm um trabalho nesse campo também? Então, Tiago, esse tema é fundamental. A descarbonização, até para todos entenderem bem o conceito, é redução de emissões, né, emissões poluentes. Aí entram os principais gases de efeito estufa. Esse desafio, ele necessita de muita atuação, não só técnica, de experts, mas também da assessoria jurídica. Esse é o papel essencial da advocacia. Trazer uma análise de conformidade regulatória para que essas medidas de ESG deixem de ser medidas apenas no papel, estejam, então, em coerência com a regulação do determinado setor econômico da empresa ou da instituição que busca ser ESG. No escritório, nós temos trazido uma assessoria nesse sentido, de trazer as metas de ESG e nesse tema de descarbonização, tratando da dimensão ambiental, das 3 letras,
O mercado de carbono, que é um mercado que está crescendo aqui no país, a regulamentação desse tema, é outro espaço em que a assessoria jurídica, e nós aqui da Mosman Hora estamos analisando contratos, analisando a gestão de empresas, nesse sentido, de entender a pegada de carbono dessas empresas, dessas organizações. O papel da advocacia em publicações internacionais tem crescido bastante. Tem até um comentário sobre ESG Law, o direito de ESG, que é uma matéria jurídica, uma atuação jurídica de bancas de advogado, reunindo uma visão sistêmica de profissionais também de outras áreas, a fim de tornar essas empresas interessadas de fato ESG. Então, para a descarbonização é fundamental a análise jurídica e a dimensão ambiental do ESG. Muito legal, eu não conhecia o termo de ESG Law, não conheço nenhum curso disso aqui, acho que tem uma oportunidade aí além do que a gente vê. Bruno, uma pergunta, vocês trabalham mais com clientes corporativos ligados ao ESG mais T ou com startups? Onde estão as oportunidades para as startups? Então, Thiago, as oportunidades são várias, né, nas três dimensões de ESG. A primeira dimensão de exemplo de oportunidade, no Brasil, a que mais tem crescimento atualmente é a dimensão de governança, né, o G do ESG. Tem inúmeros cases no Brasil para desenvolvimento de mecanismos internos, por exemplo, para compliance, anticorrupção e fraude e inibir práticas desleais em empresas. Você tem na dimensão social, na letra S do ESG, você tem políticas e cases também de desenvolvimento de softwares e de mecanismos para política de equidade, diversidade de gênero, equidade de gênero e diversidade em política de cargos e remunerações, e também canais de comunicação com stakeholders da empresa, diretos e indiretos do negócio. Na dimensão ambiental, você tem também um leque ampliado de oportunidades. O primeiro deles, como você falou, a questão das emissões de poluentes, a pegada de carbono e a dimensão disso, inclusive a precificação disso por medidas de mercado de carbono, a relação de recursos hídricos, de eficiência energética. Outro papel interessante da tecnologia na dimensão A de ambiental, né, E de ESG, é a gestão de resíduos, a economia circular. Você tem também a destinação de resíduos orgânicos. Aqui em Florianópolis, por exemplo, Thiago, é a primeira capital do país, aqui do Brasil, uma lei para destinação de 100% dos resíduos orgânicos, ou seja, é uma dimensão da compostagem com efeitos públicos na regulação, em que o setor de tecnologia tem uma oportunidade interessante para desenvolver medidas, métricas para a destinação correta de resíduos orgânicos, por exemplo. E a atuação do escritório nessa gestão, nesse engajamento de tecnologia e conformidade jurídica e regulatória é justamente no sentido de consolidar essas práticas e que não sejam práticas incipientes, como muito tem se debatido, para que seja algo que saia do papel. Muito legal, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, também para empresas interessadas em entrar em setores como esses, que tem oportunidades também no campo regulatório, inclusive algumas geografias atraindo startups desse campo para poder crescer. Acho que o exemplo que o Bruno comentou de Florianópolis nos resíduos orgânicos é interessante. Eu vi outros exemplos também no Brasil e em alguns outros países que também estão acontecendo em determinados campos. Acho que faz muito sentido prestar atenção no campo regulatório todo. Eu gostaria dos seus comentários finais, Bruno, que você puder deixar de dica aí para as pessoas, e nós vamos deixar o e-book do Mosman Horley, trabalho, né, do Bruno e da equipe do Mosman, à disposição das pessoas também para poderem ver no nosso site. Eles estão apoiando o evento desse ano, né, também com a gente. Tiago, a mensagem que a gente pode deixar hoje, profissionais que trabalham com ESG, que trabalham na análise ambiental, e que ESG também não é apenas a dimensão ambiental, né, a dimensão social, a dimensão de governança. A mensagem fundamental é de que o movimento ESG de gestão e governança é um movimento irreversível, um movimento que só cresce, consolidado, e que sem um movimento de compromisso ambiental, social e de governança das empresas, da sociedade, dos governos, por exemplo, nós não teremos um desenvolvimento sustentável efetivamente.
Então, todo esse engajamento é mais do que necessário e o planeta vem nos exigindo e nos avisando diariamente essa virada, esse paradigma tão necessário. Muito legal, gostaria de agradecer o Bruno pela presença. Gostaria de agradecer também a Teutec Solutions, que cedeu para a gente os equipamentos todos e a sala para essa gravação. A gente vem aí de um período pós-pandemia de mais de 1 ano e meio aí de reclusão, mas agora, com segurança, vacinados, podemos fazer essa entrevista juntos aqui. Espero que gostem. Muito obrigado. Obrigado.